Sabe aquela sensação de ter uma ferramenta incrível nas mãos, mas ela simplesmente não funciona como deveria. Passei por isso esses dias com meu celular. Mensagem não ia. De jeito nenhum. Sei como é. Frustrante. Tentei de tudo, sabe? O básico. Fechar app, reiniciar, nada. E a urgência era real. Meu filho tá na Índia, precisando de contato. E eu ali, horas. Tentando digitar a frase curta que sumia antes de enviar. Nossa. Foram, sei lá, umas 4 horas de pura frustração para mandar uma mensagem simples. Uma coisa boba. E essa frustração, ela tem uma camada interessante, né? Não é só a falha técnica. Não é. Vem do contraste. Daquilo que a gente sabe que o aparelho pode fazer e o que ele está fazendo. Ou melhor, não está fazendo, né? Exatamente. Se a gente não tivesse ideia do potencial, a falha seria só... uma limitação. É. Mas como a gente conhece a capacidade, a falha vira irritante. Quase um insulto. Tipo assim... Isso. Se fosse, sei lá, 30 anos atrás, talvez se comunicar com a Índia em 4 horas fosse mágico. Um avanço enorme. Mas hoje com um smartphone moderno é desesperador. E essa dinâmica toda é justamente o ponto de partida para a nossa conversa hoje. Certo. Temos aqui umas fontes que exploram bem essa tensão, sabe? Entre conhecer um potencial, seja de um aparelho, de uma pessoa, ou até de uma comunidade inteira, e a frustração de não ver isso acontecer. A nossa missão aqui é tentar desvendar o que essas fontes sugerem sobre como destravar esse potencial, né? Usando uns exemplos bem fortes que elas trazem, históricos, bíblicos também. Ótimo. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Bom, voltando ao celular travado. Depois daquelas horas de luta, né? Levei nos especialistas. E aí? Menos de 15 minutos. Problema resolvido. Rápido assim. E qual era a causa? Era algo que eu mesmo tinha feito, sem perceber. E que estava, nas palavras deles, atolando o sistema operacional. Entendi. Foi um alívio, claro. Mas fica aquela sensação, né? Como é fácil, mesmo sem querer, a gente operar muito abaixo da capacidade total. E o que é fascinante aí, e que as fontes parecem explorar bastante, é essa relação entre conhecimento e ação. Como assim? Se você não sabe que algo é possível, tipo mandar uma mensagem instantânea décadas atrás, você talvez nem se frustre tanto com a demora, certo? Verdade. Mas também não busca uma solução com tanta intensidade. Agora, o conhecimento do potencial máximo, como o de um iPhone que funciona perfeitamente, ele alimenta a frustração quando falha, mas é essa mesma frustração que te impulsiona a buscar o conserto, a entender o que está errado. Entendi. O conhecimento do potencial vira um motor para a mudança. Exato. Pode ser um motor poderoso. Interessante essa conexão. Mas olha só, no caso do iPhone, a solução veio de fora, né? Dos especialistas. As fontes exploram como isso se aplica quando o sistema somos nós, ou nossa comunidade. A solução também é externa? Ou aponta para algo que nós precisamos fazer? Excelente ponto. As fontes usam essa analogia do sistema atolado justamente para falar de potencial humano e comunitário. Certo. E elas trazem exemplos onde a causa do mau funcionamento não era externa, de jeito nenhum. Era interna. Como que, por exemplo? Pensa na história de Israel, logo depois daquela vitória incrível em Jericó. Uma muralha que cai. Algo grandioso. Sim, lembro. Logo em seguida, eles sofrem uma derrota. Inesperada, humilhante, numa cidade pequena. Ai. Por quê? A fonte aponta para o pecado escondido de um homem, Acã. Um ato de desobediência individual à instrução divina, sabe? Motivada por cobiça pessoal. Que ele pegou coisas que não podia. Exatamente. E isso teve consequências trágicas para a nação inteira. 36 famílias de luto, o moral do povo abalado, o potencial de vitória foi bloqueado. Por algo interno. Nossa, é um exemplo forte mesmo. Uma falha interna individual impactando o coletivo. E as fontes trazem outros exemplos assim? Sim. Mencionam também a frustração do apóstolo Paulo com a comunidade cristã lá em Coríntios. Os coríntios. Sempre eles, né? Pois é. Ele via neles um potencial espiritual imenso, dado por Deus. Mas na prática, eles viviam em meio a fraquezas, doenças, até mortes prematuras. Sério? Até esse ponto? Sim. A fonte descreve isso como uma espécie de criptonita espiritual. Criptonita espiritual.
Gostei do termo. É forte, né? E a causa apontada por Paulo não era a falta de capacidade divina de jeito nenhum. Eram as divisões internas deles, as disputas sobre liderança, sobre práticas, as preferências pessoais colocadas acima do bem comum, sabe? E acima da obediência clara às instruções que eles tinham recebido. Entendi. De novo, então, um potencial enorme sendo minado por fatores internos. Desobediência, desunião. Exatamente. Então, nesses exemplos, a criptonita, o que estava atolando o sistema, eram essas questões. Mas, se esses são os bloqueios, as fontes também falam sobre como seria o funcionamento ideal, o potencial realizado. Falam sim. E de uma forma bem intensa, na verdade. Diante dessa possibilidade de potencial perdido, né, de viver aquém do que seria possível, as fontes nos direcionam para uma passagem lá no livro de Isaías, capítulo 60. Isaías 60. Ela oferece uma perspectiva radicalmente diferente. É uma promessa de luz, de grandeza divina se manifestando, justamente quando o cenário parece mais sombrio. Certo. Isaías 60. O que diz exatamente essa passagem? Me refresca a memória. Olha, os primeiros versos são muito impactantes. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Uau! E o ponto crucial aqui, segundo a análise das fontes, é que essa profecia não está falando primariamente do céu, ou de um futuro milenar distante. Não. Não. Descreve um tempo aqui na Terra mesmo. Um tempo marcado por densas trevas sobre as nações. Um cenário que, bom, as fontes sugerem que tem paralelos com os nossos tempos atuais. Entendi. Citam até outras passagens sobre isso, né? Pessoas buscando ensinos que agradem mais aos ouvidos do que a verdade. Exatamente. Essa conexão é feita. Mencionam 2 Timóteo. E nesse contexto de escuridão toda, a instrução é levante-se, refuja. Quer dizer, ser luz no meio das trevas. Isso, a imagem é poderosa. A luz não briga com as trevas, ela simplesmente... As dissipa. Pela presença dela. Faz sentido. E a fonte dessa luz, diz Isaías, é a glória do Senhor. A palavra hebraica aqui é kabod. Kabod. E ela carrega um peso, uma densidade de significado enorme, sabe? Não é só um brilho superficial, é esplendor, grandeza, riqueza, poder, honra, majestade, a própria substância, o peso da presença divina. Uau! A fonte simplifica como a grandeza dele, para ficar mais claro. Entendi. A grandeza dele. E como essa glória, essa grandeza dele se manifesta na prática. Bom, as fontes conectam isso com o que o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios 4. Certo. Ele diz que nós, pessoas comuns, carregamos esse tesouro, que é o conhecimento da glória de Deus, seu poder supremo dentro de nós, como se fôssemos vasos de barro. Vasos de barro, frágeis, comuns. Exato. E o objetivo disso, segundo Paulo, é justamente demonstrar que esse poder extraordinário não vem de nós, vem de Deus. É um poder capaz de penetrar qualquer escuridão. Ok, então a fonte diz que esse potencial, essa grandeza dele, está disponível, está dentro desses vasos de barro. Mas aí a gente volta à questão inicial, né? Quase como a do iPhone. Se o potencial está lá, por que muitas vezes a gente não vê ele se manifestando com essa intensidade toda que Isaías descreve? Se o tesouro está no vaso, o que impede ele de brilhar mais? É a pergunta de 1 milhão, né? Seria como sugerem os exemplos lá de Ai e Corinto, que a gente ainda está permitindo aquela criptonita espiritual. As coisas internas que ficam atolando o sistema. Essa parece ser a questão central que as fontes levantam, sim. E para ilustrar o oposto disso, sabe? O potencial desbloqueado, elas dedicam bastante atenção ao exemplo da igreja primitiva, especialmente nos relatos do livro de Atos. Certo, o início da igreja. O livro de Atos. O que as fontes destacam dali como um modelo de potencial realizado? Olha, primeiro,
Um detalhe curioso sobre o ponto de partida. Jesus instruiu uns 500 seguidores a esperarem juntos, em Jerusalém, pela promessa do Espírito Santo. 500? Lembro disso. 10 dias depois, no dia de Pentecostes. Só 120 estavam reunidos no local indicado. 120. Cadê os outros 380? Pois é. As fontes até especulam, talvez acharam que era opcional, talvez muito difícil, talvez tivessem outras prioridades ou jeitos melhores de servir a Deus na cabeça deles. Entendi. O fato é, não estavam lá Unidos. como tinha sido instruído. E sobre os 120 que ficaram? O que unia eles? Com certeza tinham opiniões diferentes também, né? Provavelmente tinham sim, mas o fator decisivo que as fontes destacam não foi a unanimidade de opiniões, foi a unidade em torno de um propósito comum. Qual? A obediência resoluta à palavra de Deus. Tratada como um comando, sabe? Não como uma sugestão. Entendi. Obediência acima da opinião. Isso. E foi sobre esse grupo, unido nessa obediência específica, que o Espírito da glória, da grandeza de Deus, desceu. De forma visível, poderosa. E quais foram os resultados dessa unidade e desse poder todo? É aqui que a lista de eventos costuma ficar impressionante. Sim, a lista é impressionante mesmo. Mas talvez a gente possa agrupar o impacto que as fontes descrevem. Primeiro, teve uma conversão em massa e espontânea. Tipo? No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se juntaram à comunidade depois de ouvir Pedro explicar o que estava acontecendo. Sem campanha de marketing, sem nada disso. Só a manifestação do poder divino ali. 3.000 de uma vez? Uau! E pouco depois, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram adicionados depois da cura de um homem aleijado. Isso mesmo com os líderes religiosos tentando impedir. Caramba! Um impacto numérico explosivo, então. Que mais? Segundo, o impacto transformador em nível de cidade e região. Jerusalém ficou em alvoroço. Imagina. Curas aconteciam publicamente. Chegou ao ponto de a sombra de Pedro ser vista como um canal de cura para todos os doentes que levavam para as ruas. A sombra de Pedro, isso é surreal. É o que o relato diz. E em cidades como Lida e Sarona, a cura de uma única pessoa levou à conversão de toda a população local. Cidades inteiras. É o que Atos registra. Em Samaria, um diácono, Filipe, levou grande alegria àquela cidade, com curas e libertações. O poder não estava restrito a um lugar só ou a poucas pessoas. Cidades inteiras impactadas. Isso é algo realmente difícil de imaginar hoje em dia. De fato, terceiro ponto que as fontes destacam, a manifestação de poder sobrenatural de várias formas. Certo. Aquele som como de vento impetuoso, o falar em línguas desconhecidas, o próprio prédio tremendo durante a oração, libertações da prisão por anjos. Era coisa atrás de coisa. Sim, e tinha também um senso de temor e santidade muito forte. O caso de Ananias e Safira, que morreram depois de mentir para a comunidade, Lembra-te, bem no começo. gerou grande temor na cidade. Mas, o que é interessante, isso atraiu ainda mais pessoas, não afastou. Curioso. E, por fim, uma provisão e cuidado comunitário notáveis, a ponto de o texto afirmar que não havia pessoas necessitadas entre eles. Ninguém passando necessidade. Isso é forte. Muito forte. Então, juntando tudo isso, conversões em massa, transformação de cidades inteiras, poder sobrenatural visível, santidade que inspirava temor e um cuidado mútuo radical, é um retrato bem diferente daquela frustração do celular que não funciona, né? Ou das comunidades de Aio e Corinto. Exatamente. As fontes usam esses exemplos para mostrar o que acontece quando a comunidade está alinhada com o propósito divino, unida na obediência à palavra, permitindo que a grandeza dele flua sem aqueles bloqueios internos. Entendi. E isso tudo, vale lembrar, numa época sem a tecnologia de comunicação que a gente tem hoje. Verdade. As fontes mencionam que, em certo ponto, toda a província da Ásia, uma região enorme, ouviu a mensagem. Um alcance impressionante para a época. Realmente impressionante. Mas aí vem aquela reação quase inevitável, né? Que eu mesmo já pensei aqui. Qual? Ok, isso foi incrível, mas foi para eles, os apóstolos, pessoas especiais, numa época única. Como é que as fontes lidam com isso?
Elas antecipam essa reação e argumentam justamente o contrário. É. Sim, afirmam que esses eventos extraordinários não aconteceram porque as pessoas envolvidas eram super-humanas ou inerentemente mais qualificadas que a gente. Pelo contrário, descrevem os primeiros cristãos como pessoas comuns, pescadores, coletores de impostos, gente descrita pelos líderes da época como sem instrução e indoutos. Pessoas jovens, inexperientes, cheias de falhas e opiniões próprias antes de serem transformadas. Pessoas comuns, então, como nós. Exatamente. Então, o que fazia a diferença não eram as qualificações pessoais que eles tinham. E o que era, então? Segundo a conclusão das fontes, o fator determinante era a disposição dessas pessoas comuns de crerem na palavra de Deus como verdade absoluta e de obedecerem a ela, mesmo quando era difícil ou contraintuitivo. Fé e obediência simples. Isso, essa fé e obediência simples, em unidade, é o que permitiu que a grandeza dele se manifestasse através delas. E aqui vem talvez a afirmação mais desafiadora do material. Qual? As fontes sugerem que o plano de Deus para nossa geração é ainda maior do que o que a igreja primitiva experimentou. Maior? Do que tudo isso que a gente descreveu? É o que elas indicam, que aquilo tudo teria sido apenas um vislumbre, um prelúdio. Uau! Isso muda a perspectiva completamente. Então tá, recapitulando o que a gente conversou, começamos com a frustração de um potencial que a gente conhece, mas está bloqueado, o exemplo do iPhone. Vimos como as fontes usam isso para falar de potencial espiritual, comunitário, mostrando exemplos como Ai e Corinto, onde bloqueios internos, desobediência, desunião, impediram esse potencial de se realizar. Certo. Mas aí vimos também a promessa lá de Isaías sobre a glória, a grandeza de Deus brilhando justo em tempos escuros. Exato. E o exemplo vibrante da igreja primitiva, em Atos. Pessoas comuns, como a gente, mas unidas em obediência, que experimentaram um nível extraordinário dessa grandeza, transformando vidas e cidades inteiras. Sim. E por fim, essa ideia de que isso não só é possível hoje, mas que algo ainda maior é esperado para nós. Exato. E toda essa análise, toda essa conversa nos deixa com uma reflexão final, né? Que emerge diretamente das fontes e dessa dinâmica que a gente explorou. Qual seria? Bom, se esse potencial divino imenso é ativado pela obediência unificada à palavra de Deus, e se até mesmo a impressionante igreja primitiva é vista só como um prelúdio, então a pergunta que fica ecoando, eu acho, é: qual aspecto específico de preferência pessoal, qual busca por conveniência, qual área de desobediência, talvez sutil, aquela criptonita espiritual que a gente falou, pode estar hoje em nós mesmos ou nas nossas comunidades, limitando, impedindo que essa grandeza prometida se manifeste mais plenamente? É, uma pergunta forte. Fica a reflexão, né? Sobre o que talvez esteja atolando o sistema em nossos dias.